Estimados irmãos, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Master Coach, que enquadra-se no programa de coaching espiritual. Este programa tem como intuito a ministração da Palavra do Senhor em sede desta Assembleia. Momento este que resulta de um primeiro altura, um momento prévio, em que, privando com o Senhor, separado, procedemos a um estudo aprofundado às Escrituras Sagradas, para de lá compreender os mistérios que estão por detrás da Palavra de Deus, pela guia e inspiração do Espírito Santo, para que no momento a posterior, em sede de Assembleia, com vista à edificação mútua da Igreja, poder-se então partilhar esta boa nova com vista à preparação da Igreja para que ela possa viver as verdades do Evangelho como a arma mais poderosa que a Igreja possui por via da oração, por via de uma vida em abundância, que é a promessa do Senhor, para que a Igreja possa se apropriar dessa mesma palavra e faça dessa mesma palavra a munição para poder destruir todas as fortalezas do inimigo. Este programa tem, assim, a intenção de alcançar 4 principais intentos. O primeiro objetivo é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus. O segundo objetivo é o de estimular o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas através da inspiração do Espírito Santo, de forma a podermos lá resgatar os mistérios que estão por detrás da letra, de forma também, por intermédio desse mesmo Espírito, a sermos estimulados a também sermos praticantes dessa mesma palavra. O terceiro objetivo é o de incentivar na Igreja o hábito da oração contínua. Orar e vigiar, cumprindo assim a exortação do mestre da oração, de forma que através da oração a Igreja possa fazer o uso daquilo que é a arma mais poderosa que ela tem enquanto soldados de Cristo, enquanto soldados da paz. O quarto e último objetivo é o de unir a Igreja. Esta união, que é por intermédio do cânon, através da bibliocentridade, para que nós, através das Escrituras Sagradas, possamos nunca esgotar a infinitude das necessidades explícitas e não explícitas que a Igreja pode lá encontrar enquanto respostas para todos os desafios com que nos deparamos no dia a dia, de forma que assim nós possamos todos nos unificarmos a um único Senhor. Hoje vamos então ter como tema de estudo tentação de Eva e queda do homem. Este tema vai ocupar todo o capítulo número 3 do livro de Gênesis, dos seus versículos número 1 até o versículo número 24. E para efeitos desse estudo, nós vamos segregar este estudo ou homilética desse mesmo estudo, vai estruturar a nossa revisão deste tema em 3 principais partes. A primeira parte vai ser sobre as raízes do mal, por assim dizer, a origem do pecado. Este tema que é um tema muito profundo, muito discutido, tem várias abordagens, desde as abordagens filosóficas, as abordagens teológicas, as abordagens na base das próprias Escrituras Sagradas, mas sem prejuízo da importância de sempre procurarmos aprofundar, sobretudo a natureza moral do pecado, que é a queda do homem, na resposta que se pode encontrar através da meditação às Escrituras Sagradas. Então esta vai ser a primeira parte, que é dos versículos número 1 até o versículo número 7. A segunda parte do estudo vai ser o julgamento e o veredito.
Nesta parte, nós vamos refletir ou estudar o que perdão, a desobediência do homem ao Senhor causou quando Deus, visitando a sua criatura, que é o homem, dá a conhecer quais seriam os prejuízos, as penas, ou qual seria o veredito em decorrência da desobediência à sua palavra. E há aqui três principais intervenientes ou atores que recebem ou que são dados a conhecer esse veredito, designadamente a serpente, que representa o Satã, a mulher, que foi a via pela qual a serpente seduziu, enganou e instaurou a mentira, e o terceiro interveniente, que é o próprio homem, aquele a quem o Senhor tinha lhe dado a lei para que ele fosse ser o seu guardião. Esta passagem também é designada do proto-evangelho, significa isto que é o primeiro momento, a primeira instância em que o evangelho é promulgado, ainda aqui no livro de Gênesis. A terceira e última parte vai ser o epílogo, dando a entender a sensação de que é o fecho ou é o cume deste momento em que ocorre a queda do homem, quando o Senhor então acaba por expulsar o homem do Éden e depois vedou o acesso do Éden, isto é, vedou o acesso à árvore da vida, colocando ali como seus guardas os seres viventes, para que eles pudessem conservar com espada o acesso à árvore da vida, isto é, a vida eterna. Então, antes de nós entrarmos assim com profundidade em estudo, vamos recuar uma semana para recapitularmos o que é que nós estudamos na última edição. Na última aula nós estudamos sobre a origem da vida e do homem ou da história, que foram os capítulos número 1 e o capítulo número 2 do livro de Gênesis. Gênesis, o livro de Gênesis, é um termo que em grego significa origem. Origem, por assim dizer, origem da vida, origem do mundo, origem do homem, origem do tempo. Portanto, suscita ou remete-nos àquilo que é o início. A perspectiva que é apresentada nas Escrituras Sagradas sobre a origem é uma perspectiva designada mitológica, não é? O recurso à fonte que é usada para poder explicar a origem, de acordo com as Escrituras Sagradas, é por via do mito. Mito, que é uma narrativa na base da sabedoria ancestral, que ela prescreve certos dogmas na base daquilo que é um entendimento consensualizado que se cria à volta de explicação de um fenômeno sobrenatural, como seja a criação. Porque a cultura hebraica, a cultura antiga ancestral, era uma cultura monoteísta, que crê num único Deus todo-poderoso. Então, essa foi a fonte predominante sobre a explicação da origem do mundo através da mitologia. Lá no livro de Gênesis há 4 principais fontes doutrinárias sobre o Evangelho. Temos primeiramente aquilo que nós chamamos da narrativa ou da fonte eloísta ou tradição eloísta. Temos uma segunda tradição, que é a tradição javista. Temos uma terceira tradição, que é a tradição sacerdotal. E todas essas tradições, elas buscam explicar a origem de Deus. A tradição que é predominante na narrativa de criação do mundo são as tradições javista e a tradição sacerdotal.
o que nós estudamos nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis foi primeiramente sobre a forma como Deus cria o mundo. E pela palavra do Senhor, Deus criou tudo chamando a existência o inexistente. Passam a ser a repetição. Deus cria o mundo pelo poder da sua palavra. Como? No início diz as Sagradas Escrituras que a terra era vazia, a terra era sem forma e o abismo predominava sobre o mundo, mas existiam algumas superfícies de água que nós consideramos que eram águas mortas. Mas ainda assim o Espírito do Senhor circundava e o Senhor, vendo aquela realidade, significava que o Satã predominava naquela instância, significava que também naquela altura Satã, que era Lúcifer, e os seus anjos depostos são aqueles que haviam antes sido expulsos da convivência do Senhor por rebelião. Então o Senhor, Ele, pelo poder da sua palavra, Ele diz: faça-se luz, e houve luz. E assim o Senhor, se agradando da própria luz, chamou de luz dia e chamou de trevas noite. E assim veio a tarde, depois a manhã seguinte, e cumpriu-se assim o primeiro dia. O que é que isso nos remete? De acordo com o nosso estudo, é que para que existisse vida, que foi a vida que foram a partir do terceiro dia, tinha que primeiro existir a luz. Significa que a luz preexiste a vida, ou a luz é o caminho para conduzir a vida. Por essa razão é que o próprio Cristo, Ele apresenta-se como sendo a luz com L maiúsculo. Depois veio o segundo dia, em que Deus criou os céus. Veio o terceiro dia, em que cria a terra e os mares. Depois cria também, dá o poder à própria terra para ela se reproduzir por intermédio das ervas com semente, das árvores do fruto com semente, todos os vegetais. Depois, ao quarto dia, Deus cria as luzes, né? Que estamos a falar dos corpos celestiais. Cria os luzeiros, o luzeiro maior, que é o sol, o luzeiro menor, que era a lua, e as estrelas. Isso foi ao quarto dia. Ao quinto dia, Deus então cria os animais marinhos, dá poder para eles se reproduzirem, e cria também as aves dos céus. Ao sexto dia, então, Deus cria os animais domésticos, animais selvagens, dá poder para eles se reproduzirem. Depois disso, de seguida, então Deus cria o homem e muda o discurso, dizendo façamos, mostrando aqui a solenidade do ato de criação do homem, conferindo para que ele tivesse como natureza a sua imagem e semelhança. Depois disso, então, Deus atribui o poder ao homem para que ele dominasse sobre todas as coisas. E depois de seguida, nós vemos que cumpriram-se assim os 6 dias de criação, Deus se agradando. Então, ele tira o sétimo dia, abençoando o sétimo dia, santificando o sétimo dia e descansando. É aqui que se criou, se instaura o sábado, que no termo hebraico, no sentido hebraico, significa descanso. Nós depois vimos que o descanso correspondia ao dia de sábado na criação, porque sábado é o sétimo dia, mas depois nós vimos porque o cristão depois converte, troca e faz do dia do descanso, em vez de sábado, domingo, de acordo com a narrativa no Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, verso 1, em que no terceiro dia Maria desce até a tumba e encontra que a pedra que estava selada estava aberta. Então, desde então, os cristãos passaram a celebrar o dia do descanso como sendo o dia em que Cristo ressuscita. Depois nós vimos o resto da história, e assim foi basicamente o objeto do estudo anterior. Então, hoje vamos voltar agora para a tentação da Eva e queda do homem, que é precisamente o capítulo que vem imediatamente a seguir após este estudo que nós vimos na aula anterior. E inicia precisamente no capítulo 3, versículo número 1, quando nós queremos perceber então
quais são as raízes do mal. As Escrituras Sagradas indicam que, se nós formos a ver no capítulo 3, versículo número 1, fala da serpente. A serpente, ela é uma das criaturas do Senhor. Isso é que é interessante notar. E o Senhor tinha sagradado todas as suas criaturas que Ele tinha chamado à existência, incluindo, naturalmente, a própria serpente. Então, aqui nós podemos perceber que esta serpente há de ser uma prefiguração de um animal que é usado para indicar um espírito, neste caso, que é o próprio Satã. Então, nós vemos este papel que é desempenhado pela serpente a prefigurar uma personagem que é o Satã, que na verdade é um espírito que usa da serpente para poder atingir ou alcançar a criatura que Deus mais tinha sagradado de criar, que era o homem. Então, é importante, primeiro, antes de mais, nós percebermos este fato para podermos perceber, então, o que vem de seguida. Diz as Escrituras que depois vem a serpente, sendo uma das criaturas, e que a serpente era uma criatura esperta, astuta. Essa astúcia, mais uma vez, nos dá a entender que tratava-se de Satã aqui, e não propriamente da esperteza da própria serpente. Por quê? Porque se nós formos a ver no capítulo 2, versículo número 16, quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Perdão, capítulo número 1, versículo número 10, diz, façamos a nossa imagem e semelhança, para que Ele dominasse sobre todas as coisas. Então, se Ele deu o poder ao homem para dominar sobre todas as coisas, não poderia uma serpente vir e enganar o homem, a serpente como animal. Por quê? Porque o homem tem o poder de dominar sobre todas as coisas. Então, pouco a serpente poderia ter a consciência de per si, de poder enganar um homem, sendo um simples animal irracional. Então, esta é a figura do Satã, que usa da serpente para lhe dizer que ela, sendo a mais esperta, no sentido de esperteza, no sentido de depravação da sua moralidade, porque Satã, ao ter sido rejeitado nos céus, ter sido destituído dos céus, então ele passou a ter uma ocupação única e somente de perseguir a criação do Senhor para poder, por assim dizer, se vingar do próprio Senhor. Como é que ele então queria se vingar do próprio Senhor? É quando ele então cria o mal. Por isso é que nós queremos ver as raízes do mal. Ela, sendo astuta, ela aproxima-se então à mulher, neste caso a Eva, que a Eva já tinha sido criada, conforme nós vimos no último estudo, e ele então faz uma pergunta, mas esta pergunta é uma pergunta tendenciosa. Se nós prestarmos atenção à forma como coloca essa pergunta. E pergunta, será que ou terá o Senhor sugerido que haveria algum fruto do qual vocês não deveriam comer? Pergunta dessa forma. E Eva responde com segurança que de tudo quanto o Senhor criou, nós podemos comer. Somente da árvore que está no centro, essa nós não devemos comer, porque se comermos, iremos morrer. Então, estava aqui a Eva a justificar, recorrendo ao que o Senhor tinha dado como palavra para que o homem conservasse. Mas deu a quem? Deu a Adão. Porque isso foi antes de criar a Eva. Isso está no capítulo 2, versículo número 16, 15 e 16, em que lá consta, o Senhor dizendo, de tudo quanto está aqui, podereis certamente comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comeres,
certamente morrerás. O que é que isto nos sugere? Quando a serpente faz essa pergunta a Eva, e a Eva responde dessa forma, a serpente então retorque mais uma vez, insiste, dizendo ou sugerindo que Deus enganou o homem, que Deus mentiu, dizendo assim: não. Se tu comeres do fruto dessa árvore, os teus olhos abrir-se-ão e tu serás como Deus. O que fez, o que isso sugere? É que a serpente, ao distorcer a palavra de Deus, relativamente a algo que Deus já tinha falado a Adão, e Adão tinha transmitido a Eva, sendo a Eva que tinha sido criado da sua própria costela. Então, ele criou uma confusão. Criou a dúvida na mulher. A palavra de Deus no livro de Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo número 44, diz que a serpente, neste caso Satã, é o pai da mentira. E que, consequentemente, quem escolhe, opta por dizer a mentira, certamente está a escolher servir a Satã. De contrário, quem opta, quem escolhe por falar a verdade, andar pela verdade, certamente tem como seu pai o próprio Deus. Então, ele intitula, a palavra de Deus, descreve o Satã como sendo o pai da mentira, isto é, aquele que arquitetou, esboçou, criou a mentira e trouxe a mentira, infundindo no próprio homem, através do quê? Da dúvida. Então, ele distorce a palavra de Deus dessa mesma forma. Como? Querendo aqui, colocando o homem contra Deus. Através da dúvida, porque Deus já tinha dado uma instrução muito clara. Consequentemente, aqui resulta, então, através desta dúvida, desta confusão que é criada na cabeça da Eva, que para já travou um diálogo com Satã, que nem deveria sequer ter travado esse mesmo diálogo. Mas por via daquele diálogo, porque não guardou a palavra que é a promessa, porque nós vimos que Deus criou tudo pela sua palavra. Logo, para que aquela palavra tenha efeito na vida do homem, tem que haver fé. Fé, o que é firmeza? A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo número 1, diz que a fé é o firme fundamento nas coisas que estão por vir e a certeza nas coisas que ainda não se conhecem. Então, aqui houve o que? Houve dúvida, consequentemente não houve fé. E não havendo fé, então aqui houve uma violação a uma das disposições da lei que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, que diz que Deus fez aliança com o homem, prometendo ao homem que iria abençoar e prosperar o homem e a sua descendência, mas somente se o homem obedecesse à sua palavra. E precisamente aqui, e nessa passagem ainda no livro de Deuteronômio, aparece como testemunha. Há pessoas que testemunharam, neste caso, personificando, quando falamos de testemunhar, houve testemunhas que viram esse juramento de Deus com o homem em forma de aliança. E a palavra de Deus elenca como suas testemunhas os céus e a terra que testemunharam esse juramento de Deus. Então, aqui neste momento, a Eva, ao dar espaço a que através do diálogo se instaurasse a dúvida, porque ouviu o pai da mentira, que veio dizendo, sugerindo que Deus está a mentir. Em outras palavras, Satã disse que Deus é mentiroso, porque disse não àquilo que Eva respondeu. E Eva respondeu aquilo que Deus tinha dito.
E quando Satã disse, então aqui entra o que? Aquilo que nós chamamos de concupiscência da carne, que está melhor respaldado na primeira carta do apóstolo João, no capítulo número 2, versos 16 e 17. Que é o quê? Que é inclinação, que é queda, por via da dúvida. Então, quando se refere à concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, isto é precisamente isto que ocorre com a Eva. O que a Eva faz, então, relativamente a isso? A Eva olha para o fruto. Por quê? Porque foi criada a dúvida na sua mente. Se antes a Eva não olhasse para o fruto e visse no fruto como algo desejável, ela nunca antes tinha desejado o fruto. Por quê? Porque até então guardava a palavra do Senhor. Mas quando Satã cria essa dúvida, então Eva olha para o fruto com outros olhos. Porque já tinha entrado o quê? O pecado, que é a origem do mal. Que é o quê? É a dúvida. E a dúvida é o resultado do quê? Da mentira. E a mentira traga por quê? Pelo próprio Satã, que é o quê? Que é o pai da mentira. Ao criar essa dúvida, porque se a mentira existe, mas se existisse a fé, essa fé iria bloquear a entrada dessa mesma dúvida. O que a Eva faz? Ela olha para o fruto e vê o fruto como sendo desejoso aos seus olhos, e ela pega do fruto e ela come do fruto. Depois dela comer do fruto, ela também dá o fruto ao seu marido, Adão, e Adão igualmente come do fruto. Consequentemente, quando eles comem do fruto, os seus olhos abrem-se. É interessante notar que Deus, quando disse, de tudo quanto está aqui no Éden, comereis, mas dessas árvores que estão no centro, que é a árvore do conhecimento entre o bem e o mal, não comereis, porque certamente morrereis. E o que a serpente disse? Disse, não, se tu comeres do fruto, os teus olhos abrir-se-ão e tu serás como Deus. Então, porque essas palavras, de alguma forma, criaram uma certa ilusão e, consequentemente, dúvida entre duas informações distintas, dois conhecimentos opostos. Então, entrando na concupiscência da carne, certamente o homem prova dessa forma e abrem-se então os olhos. Quando se abrem os olhos, o que isso significa? Significa que o homem morreu espiritualmente. Por que morreu espiritualmente? Porque quando abrem-se os olhos do homem, Adão e Eva apercebem-se que estão nus. Consequentemente, sentiram vergonha. Ao terem sentido vergonha, se esconderam e taparam a sua cintura, com folhas da árvore de figueira. Uma pequena recapitulação, Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque certamente morrereis. E Satã o que diz? Não, se tu comeres dessa árvore, seus olhos abrir-se-ão e serás como Deus. Após a consumação do ato, quando Adão e Eva provam deste fruto, os olhos abrem-se e eles sentem vergonha. Por quê? Porque aperceberam-se que estavam nus. Isto significa que eles morreram espiritualmente falando. De seguida, é muito interessante perceber o que ocorre logo de seguida. Se Deus, por um lado, criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem, tendo esta natureza divina, que é a imagem e semelhança, é uma natureza do homem. Isso tornava o homem participativo da herança de Deus, para que ele fosse um filho
de Deus. Filho com F maiúsculo, filho como Cristo é. Em segundo plano, Deus também queria e desejava ter uma comunhão com o homem, para que o homem falasse de uma forma livre e espontânea com o próprio Senhor. Em terceiro lugar, Deus queria também conviver com o homem. O que é conviver com o homem? Visitar regularmente o homem, estar junto em meio do próprio homem. Então vejam o que acontece logo de seguida após o homem ter se envergonhado e ter se tapado com folhas de figueira. Deus então desce e vai visitar o homem ao fim da tarde, através de uma brisa. Então o homem ouve a voz de Deus a chamar pelo homem. Quando Deus chama pelo homem, Adão e Eva, ouvindo a voz de Deus, eles se escondem. Isto é, para além dos seus olhos terem se aberto, terem sentido vergonha, ao ponto de terem tapado o seu corpo com folhas de figueira, quando ouvem a voz de Deus, eles se escondem de Deus, vão por detrás de árvores. E Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão diz: eu me escondi. E Deus logo de seguida diz, porque Deus sabe todas as coisas, significa que, se nós formos a ver o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, ele diz: eu sou Deus de perto e de longe. Não há nada que o homem possa fazer que eu não tenha conhecimento. Por esse motivo é que Deus então pergunta a Adão: Adão, comeste do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse para não comeres? E Adão responde. Adão, em vez de dizer, de reconhecer que eu comi, eu falhei, eu me arrependi, Adão diz: foi a mulher que tu trouxeste até mim, que me deu o fruto para que eu comesse. O que isto remete? É que Deus deu a lei, isto é, Deus confiou ao homem a responsabilidade de cuidar e de cultivar o jardim ao Adão, e depois deu a instrução ao Adão sobre como é que ele deveria cuidar do fruto, dizendo que de tudo quando estava ali no jardim, ele poderia comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa que o quê? Que o Adão tinha o quê? A liderança. Por isso é que Deus foi perguntar a Adão, não foi perguntar a Eva. Mas Adão justifica a sua falha de liderança, a sua queda, dizendo que ele provou do fruto, porque a mulher que Deus tinha o dado é que tinha lhe induzido a comer o fruto. O que isto sugere? Por um lado, isto mostra-nos a forma como Satã distorce a verdade bíblica e afasta o homem do entendimento da palavra de Deus, como dentro e fora da igreja. Como é que ele faz? Dentro da igreja, ele faz com que o homem, ou melhor, fora da igreja, melhor assim fora da igreja, faz com que o homem não tenha percepção e entendimento sobre a palavra de Deus. Isto é, que o homem, ainda que ouça a palavra de Deus, não tenha compreensão da palavra de Deus.
Não percebem que a palavra de Deus é um chamado, é uma chamada de atenção, é um alerta, é um remédio, que a palavra de Deus é a própria vida. E que o homem não encontra vida fora da própria palavra de Deus. Que vida é essa? A vida espiritual. Porque o homem no mundo, ele vive para o mundo. Por quê? Porque lá no mundo ele encontra os recursos para alimentar a sua natureza mundana, que é a natureza material. A palavra de Deus lhe chama para a vida. Que vida? Vida espiritual. Então, o diabo fora da igreja cega o homem para ele não ter entendimento da palavra de Deus. Isso é o que está patente na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 até 4, que é o quanto cega o homem para ter o entendimento da palavra de Deus. Isso é como age fora da igreja. E dentro da igreja, como é que age? Tem uma outra tática. Dentro da igreja, ele age levantando falsos profetas, para que esses falsos profetas ajam como lobos disfarçados em pele de cordeiro, que querem, do contrário, servirem-se a si próprios, ao invés de serem servos do Senhor. Usam títulos, graus, posições, para se superiorizarem relativamente a outro homem, ao invés de se identificarem como servos, como caminho para poderem repassar a verdade, de forma que o homem tenha uma ligação, uma relação direta com o próprio Deus. Por quê? Porque eles são revestidos de capacidade sobrenatural para poderem dirigir o homem ou apresentarem Deus ao homem. E isto também nós encontramos maior assim de diapasão para aprofundarmos também no Evangelho segundo Marcos capítulo 14, versículo 4. Tanto a forma como a tática como o diabo usa dentro e fora da igreja. Depois disso, nós estamos a dizer que Adão justifica a Deus dizendo que foi a mulher que tu trouxeste até mim, quem deu-me do fruto para que eu comece. O que Deus faz de seguida? Então Deus agora vai para Eva e pergunta a ela: por que fizeste isso? Significa que Deus já tinha recolhido o quê? Provas, porque Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Ele começou primeiro por perguntar ao Adão: onde estás? Por que te escondes? Comeste do fruto? E Adão diz: foi a mulher que tu trouxeste até mim. Então ele vai para a mulher e pergunta: por que fizeste isso? E a mulher responde que eu fiz isto por causa da serpente. Porque a serpente foi quem me induziu a provar do fruto. Então, finalmente, já estamos nos versículos 15. Capítulo 3, versículo número 15. Então, Deus, neste momento, Ele profere um veredito, isto é, Ele julga. Neste julgamento é onde os teólogos, os padres, os líderes, os homens do Senhor dizem que aqui foi o proto-evangelho, isto é, o momento em que Deus anuncia o evangelho. Na verdade, o evangelho é toda a escritura sagrada, porque há explicitamente presença da Trindade desde Gênesis até Apocalipse. O primeiro momento em que ocorre a pregação do Evangelho não é com o Novo Testamento, mas precisamente no livro de Gênesis, já o proto-evangelho, neste mesmo momento, quando então Deus, Ele julga a desobediência. Por quê? Recapitulemos. Deus primeiro chama tudo à existência, porque é pelo poder da palavra. Então, se vê que primeiro o quê? É a palavra de Deus.
Depois, o que é que faz? Cria tudo. E dentro dessa criação, criou um homem que fez o quê? A sua imagem e semelhança. O que significa fazer imagem e semelhança? Era para que o homem também pudesse ter o discernimento de poder governar toda a criação de Deus como representante de Deus através da palavra que Deus lhe deu. Terceiro lugar, o que acontece? Queda. O que foi a queda? Desobediência à palavra. Por essa razão é que Deus então julga por essa desobediência à sua palavra. Este é que é o proto-evangelho. Então Deus, em primeiro lugar, ele julga a serpente. Ele amaldiçoa a serpente. É interessante que Deus tinha abençoado tudo quanto tinha criado antes, inclusive os animais. Então não estava a amaldiçoar a serpente no sentido do animal. Estava a amaldiçoar o Satã. E disse: maldito serás entre as espécies, porque tu vais rastejar sobre a terra e comerás do pó. Versículo 16. E porém inimizade eterna entre tu, a serpente, e a mulher, e a tua filha da serpente, e o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Quem é a serpente? Quem é a mulher? Quem é o filho da serpente? Serpente é Satã. A mulher, quem? É Eva. Quem é Eva? É Maria. Quem é Maria? É a igreja. Por que Eva, esta mulher, é Maria? Por quê? Porque Deus envia Cristo. E Cristo é homem-Deus. Refuta-se aqui aqueles que defendem que Cristo não é homem. Cristo é homem-Deus. Por quê? Porque ele é filho da mulher. Esta mulher que Deus aqui diz que porém inimizade entre tu e a mulher, entre filho da serpente, a tua filha, e o filho da mulher, que é quem? Estava aqui a falar, a anunciar a Cristo. Queria vir como homem, Deus. De seguida diz que e o filho da mulher pisará a cabeça do filho da serpente. E o filho da serpente tentará morder o calcanhar do filho da mulher. Naturalmente que isto também nos remete ao próprio livro de Apocalipse, onde nós encontramos um vasto entendimento e desenvolvimento sobre isso. Criação, culminação. Criação, eventos finais. Estão intrinsecamente relacionados. A mulher, que representa a igreja. Por essa razão, é que, de seguida, após ter condenado a serpente, que é o próprio Satã, de seguida Deus dá a conhecer o veredito agora à mulher, dizendo à mulher que ela iria suportar dores, ou iria suportar uma gravidez que seria difícil, iria suportar dores de parto e queria desejar ardentemente o seu esposo e que este iria dominar sobre ela. O mais interessante notar é que quando Deus criou o homem e a mulher, antes, estamos a falar do capítulo 2, havia uma igualdade entre ambos. Mas com esta condenação, alguns teólogos sugerem com esta condenação, quando diz que o homem dominará sobre ti, é também resultado do papel que a mulher teve aqui na queda. Consequentemente, nas sociedades israelitas, são sociedades paternalistas, há esta distinção de papéis entre o homem e a mulher.
De seguida, então, Deus agora vai para o terceiro ator, terceiro interveniente, sobre que também participou na sua desobediência. No caso, para Adão. E é interessante notar que quando Deus se dirige a Adão, Deus amaldiçoa a terra. Mas vamos aqui também deixar muito claro. Porque a palavra de Deus não volta para trás. Ele não pode abençoar e amaldiçoar. Ele não estava a amaldiçoar a terra, não significa amaldiçoar a terra, porque ele tinha abençoado a terra. Mas ele amaldiçoou a terra no sentido de que, pela tua desobediência, porque eu te dei como primeiro chamado trabalho para tu cultivares o jardim. Então, desde então, vai ser mais custoso para ti cultivares, para poderes ter o quê? Proveito, sustento, na base do que fores a colher da terra. Então, não amaldiçoa a terra no sentido de retirar as bênçãos que tinha concedido a terra, mas amaldiçoa a terra no sentido de que o teu trabalho vai ficar mais pesado e, consequentemente, vais ter que viver do fruto do suor. Depois de ter amaldiçoado assim a serpente, a Eva, a Adão, de seguida, Deus diz assim: agora o homem é como nós. E como ele é como nós, temos que vedá-lo para que ele não ponha a mão sobre a árvore da vida e não alcance a eternidade. Então, quando Deus decide expulsar o homem do Éden, ainda que Deus, então, o homem, então, o Adão, chama a mulher de Eva. Eva, que em hebraico significa vivente. Por isso é que remete-se que Eva é a mãe dos viventes. Em grego, Eva significa vida. Se vê que a mulher é quem dá vida, é quem dá a luz. Então Deus expulsa o homem do Éden para que ele não pudesse pôr a mão da árvore da vida, porque Deus já não confiava no homem. Por quê? Porque o homem já tinha caído. Significa o quê? Que o homem já tinha inclinação ao mal. Por quê? Porque já tinha entrado a dúvida no homem. E o homem já tinha perdido o quê? A semelhança de Deus. Mas para ele recuperar essa semelhança, somente seria possível com o regresso de Cristo, com a vinda de Cristo. Por isso é que Deus dá a conhecer o próprio Evangelho na condenação, dizendo que o filho da mulher iria pisar a cabeça do filho do homem. O que é que isso sugere-nos? Remete-nos então ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 20, versículo número 14, segundo o qual somente Cristo, Ele é quem é o Redentor. E Ele, como Redentor, Ele é quem pode expiar-nos dos nossos pecados. E também, em conjugação a isso, remete-nos também a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo número 19. Em que aqui, Cristo, Ele, após ter vencido na cruz, Ele desce, vai pregar o Evangelho aos espíritos cativos. E lá Ele anuncia a sua vitória. Sobre o quê? Sobre aquilo que aconteceu no Gênesis. A sua vitória sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer o vosso acompanhamento. Abre-se agora espaço para a contribuição em forma de comentários, sugestões e questões. Muito obrigado. Paz, irmãos. Obrigado. Eu também aqui tenho algumas dúvidas para melhor esclarecimento. A primeira é: o Adão conhecia da fruta que não podia comer. Por que não rejeitou quando a Eva lhe deu?
A seguir, o Jesus também foi tentado no deserto, mas não caiu na tentação. Será que há perigo dar espaço ao diabo nos aproximar e falar com ele? A terceira. Por que a Eva aceitou a ideia do diabo? Obrigado. Quero deixar agradecer pela palavra de hoje. É uma palavra muito que é muito atual, porque nós, como descendentes da Eva, ou descendentes da primeira criação, da criação que agradou a Deus e deu-lhe concedeu-lhe assim o conhecimento para governar sobre todo o resto da sua criação. Falo dos animais e plantas. Nós somos a classe que mais sofre tentações por conta deste papel que Deus nos deu, porque se nós todos começarmos a desagradá-lo, essa vai ser a felicidade maior do anticristo, que é a cobra, que é a serpente. E, com certeza, a tristeza de Deus, porque Ele criou-nos que Ele criou toda a criação que Ele colocou, que Ele chamou à existência pela sua voz, deu orientação de que deveria apenas adorá-lo. Adorar a Ele como o único Deus, como o Deus criador de todas as coisas. Então, isso, sempre quando fala-se de desobediência, eu fico muito com medo de mim próprio, porque a cada dia que passa, as tentações, o demônio, o Satã, ele mostra que está a intensificar a sua perseguição ao Evangelho, principalmente para aqueles que são jovens, porque extinguindo os jovens, já não haverá uma geração futura para transmitir os princípios e a verdade de Deus pelo mundo. Então, é um tema que me toca muito, que Deus continue a nos proteger e continue a nos dar essa sabedoria e conhecimento para vivermos segundo os seus caminhos, porque vivemos num mundo em que procuramos o luxo, procuramos riquezas passageiras a todo custo, nem que seja para desobedecer a Deus, nem que seja para, através dessa nossa ganância, prejudicarmos o próximo. Então, que Deus conserve a juventude, conserve a sua palavra e sua verdade, hoje, amanhã e sempre. Queria, desta forma, as questões sobre isso são muito escassas, porque a dado momento essas palavras são para olhar para dentro de nós próprios, fazermos uma autoanálise de como é que nós estamos mediante as tentações do mal. Então, não tenho assim tantas questões, mas estas que eu tenho vou trazê-las, que é mesmo para completar onde é que falta ainda o completar deste maná. Portanto, qual é a relação existente entre a árvore da vida no centro de Éden e Cristo? De seguida, como é que Deus deu a conhecer a toda a sua criação a existência do mal ou do anticristo? Por que o pecado gera até os dias de hoje a vontade de se esconder da luz
com L maiúsculo. Como é que hoje devemos nos apresentar, como é que hoje devemos apresentar nossas falhas diante do Senhor, de modo a recebermos o perdão e a reestruturação da nossa vida espiritual. Quais são as armas que devemos usar hoje de modo a resistir às tentações astutas? Tentações astutas do pai da mentira. Como é que o pecado da Eva e do Adão afetam a igreja e a humanidade em geral? Como é que o pecado da Eva afeta até os dias de hoje? A igreja e a humanidade em geral. Até os dias atuais, o homem está vedado ao acesso ao Éden. Pelo sim, pelo não, como voltar a aceder ao Éden? Boa noite a todos. Obrigada pela palavra. É sempre bom ouvir como é que foi o início de tudo, e principalmente quando estudamos o livro de Gênesis, porque aí aprendemos a história da humanidade. Bom, a minha primeira pergunta tem mesmo a ver com a história de Adão e Eva. Bom, eu gostava de saber que evidências temos de que Adão e Eva eram espíritos nobres. A segunda pergunta é: o que é que nós, como seres humanos, podemos aprender com o exemplo de Adão e Eva? A minha última questão: Adão e Eva foram o início e a queda. Bom, de que modo a queda nos proporciona oportunidades para que nos tornemos semelhantes ao Pai Celestial? Amados irmãos, grato por estas contribuições em forma de questões reflexivas que vão tornar o nosso estudo mais inclusivo, participativo e enriquecido. Rogamos para que o Senhor possa também fazer-se presente, nos acompanhar neste momento, tal como tem feito desde o início, para que aqui possamos compreender não só estas questões que foram apresentadas de forma explícita, mas também possamos compreender tudo quanto, de uma forma implícita, também o nosso espírito pretende também compreender. Que a sabedoria do Senhor possa nos acompanhar e que suas bênçãos também façam-se aqui presente para a nossa edificação e crescimento mútuo como uma igreja. Vou passar a responder as 3 questões que foram aqui apresentadas pela ordem de chegada. A primeira é: o Adão conhecia da fruta que não podia comer. Por que ele não rejeitou quando Eva o deu a comer deste fruto? Adão não rejeitou a fruta dada pela Eva porque Adão não foi firme. Isto é, Adão
não soube, no papel, na condição do guardião e do líder, ele não soube pontualmente repreender a sua companheira, Eva neste caso, quando ela sugeriu que ele tocasse de algo que o Senhor não havia dado a permissão. Antes sequer até de ser o Adão neste momento a provar do fruto, Adão falhou muito antes, quando permitiu que a sua mulher, Eva neste caso, tomasse uma decisão sem antes consultar ao próprio Adão. Então, a falha da liderança de Adão, na forma como ele não guardou a sua palavra, na palavra de Deus, neste caso assim é que é, porque se fosse Deus a dar a Adão a autoridade para que ele guardasse, conservasse toda a criação, então Adão também ele não conseguiu ser zeloso cumpridor disso ao permitir com que Eva encontrasse esse espaço para poder travar um diálogo com a serpente e por via desse diálogo instaurasse a dúvida e depois dessa dúvida, então a Eva provasse do fruto. Temos que imaginar que isso eventualmente não aconteceu durante uma tarde, não foi algo que aconteceu em 100 minutos. Estamos a dizer que é uma sequência de fatos, de atos que vão ocorrer, porque diferentemente da criação, que se apresenta a criação como sendo atos que ocorreram em dias, mas também que nós não possamos entender, não devemos entender que isso foi como se fosse sequência de dias que tem 24 horas. Portanto, é uma sequência de fatos. Então, tem aqui a falha do Adão, em que ele não foi um guardião da sua palavra, pelo fato de ele ter permitido com que a própria Eva, em primeira instância, desobedecesse a palavra de Deus. Depois ela já tem desobedecido a palavra de Deus, então ela veio convencer a ele. Então, esta é que é a essência da sucessão de falhas com que Adão comete, a ponto de quando Deus perguntar a Adão, em vez de reconhecer a sua falha, ter dito que foi a mulher que tu trouxeste até mim. Segunda questão. Jesus também foi tentado, mas não caiu. Será que há perigo em dar espaço para falar ou dar ouvidos ao Satã? A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 até 4, sugere que nós devemos provar os Espíritos. O que significa provar os Espíritos? Significa que, tal como Cristo foi tentado, também nos dias de hoje nós somos tentados, dentro da igreja até fora da igreja. Ainda que aproximem-se pessoas para falarem do Senhor, falarem da palavra de Deus, nós devemos antes provar o Espírito que está por detrás dessas mesmas pessoas, que é a questão de poder verificar, testar, duvidar, assegurar que realmente essas mesmas pessoas são usadas por Deus para transmitirem aquela palavra. E uma sugestão que aqui, por exemplo, é dada nesta passagem, diz assim: se for alguém que rejeita que Cristo foi homem Deus neste caso, então devemos duvidar dessa mesma pessoa. Então aí está a forma como nós podemos agir diante do perigo iminente que há de nós darmos ouvidos. Significa que nós estamos misturados. O trigo e o joio estão misturados, dentro da igreja, fora da igreja. Então nós temos que provar os espíritos dessas mesmas pessoas antes de cairmos nessas armadilhas. Número 3. Por que Eva aceitou a ideia do diabo? Eva aceitou a ideia do diabo porque Eva não guardou a palavra. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, diz que Deus, ele jurou por aliança que se o homem obedecesse a palavra, aí é que está, se o homem obedecesse a sua palavra,
ele iria abençoar o homem e a sua descendência. Mas qual era a condição? Obedecer à palavra de Deus. E Deus fez essa aliança por juramento, de tal forma que até esse juramento foi testemunhado pelos céus e pela terra. Então, a Eva, ela aceitou a ideia do diabo, porque a Eva não guardou a palavra. Guardar a palavra é uma certeza. A fé é uma certeza. A fé não gera dúvida. Então, se a Eva conhecia qual era a palavra que Deus tinha dado, e ela ainda assim aceitou a ideia do diabo, significa então que a Eva, ela desobedeceu a Deus, não desobedeceu ao diabo. Não é que Eva ouviu o diabo, porque até você pode ouvir o diabo, mas testar o espírito que está por detrás desse diabo e rejeitar ao notar que não é revestido do Espírito, da verdade do Espírito Santo. Mas Eva, ela, ao ter aceite a ideia do diabo, Eva, neste caso, desobedeceu a Deus. Número 4. Qual é a relação existente entre a árvore da vida eterna, existente no centro de Éden, e Cristo? Cristo apresenta-se como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No Éden tinha no centro a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Então, aquela vida eterna que era a imortalidade, que depois do homem ter desobedecido a Deus, Deus afasta-o, retira-o, expulsa-o do Éden, para que o homem não pusesse a mão indevidamente, sem a vontade do próprio Deus, sem o conhecimento do próprio Deus. Então, ele depois, quando condena, julga e sentencia a serpente, a mulher e ao homem, consequentemente, ele ali estava a anunciar a Cristo, que é aquele que haveria de vir regenerar a natureza do homem caída, quando o homem desobedeceu a palavra. Então, quando a palavra diz que Deus é a vida e a árvore da vida eterna, qual é a relação entre uma e outra? Então, hoje Cristo é a árvore da vida eterna. É Cristo que nos conduz à vida. Que vida? A vida eterna. Que é a vida enquanto um cidadão do reino. Sendo um cidadão do reino, é um homem que agora está regenerado da sua natureza que herdou de Adão, que é aquela natureza de inclinação ao pecado. Consequentemente, é um homem que, pela fé, crendo em Cristo, ele é expiado, isto é, ele não é expiado temporariamente, tal como no Antigo Testamento, mas ele é expiado definitivamente, o seu corpo e a sua consciência. Consequentemente, ele passa a ser um cidadão do reino. Número 5. Como é que Deus deu a conhecer a toda a sua criação a existência do mal? Então, Deus dá a conhecer a existência do mal no capítulo número 3, versículo 15, quando Deus amaldiçoa a serpente. Quem é a serpente? A serpente é Satã. Quem é Satã? O pai da mentira. Então, Deus o que faz? Ele amaldiçoa o pai da mentira, que é o próprio Satã. Neste momento, quando Deus amaldiçoa o Satã, que é o pai da mentira, aqui Deus estava a dar a conhecer a toda a sua criatura a existência do mal, que é o próprio Satã. Por quê? Porque foi em primeira instância, o primeiro momento em que o homem desobedece a Deus, do que resultou a queda. É resultado dessa queda, então Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa o homem através do esforço, suor, pranto, dor, injustiça, elevado custo de vida, injustiça social. Tudo quanto vivemos nos dias de hoje é resultado desta desobediência, é resultado da condenação, da maldição que Deus deu a conhecer a cada um desses três intervenientes. Número 6. Por que o pecado gera até os dias de hoje a vontade de se esconder da luz? O que acontece é que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, o homem
ele nasce com uma consciência para reconhecer o que é o certo, o que é o mal, o que é o bom, o que é o errado. Consequentemente, por isso por quê? Porque o homem tem a moral, isto é, o homem tem a imagem, que é o intelecto ou a natureza dos atributos intelectuais, mas o homem também tem a semelhança, são os atributos morais. Através de seus atributos morais, o homem aprende a distinguir o que é o certo, o que é o errado. Consequentemente, quando o homem desautoriza a Deus, isto é, se rebelia contra Deus, isto é, se afasta da verdade, que é a luz, e anda nas trevas, quando Deus o visita, porque Deus é luz, e porque tem este princípio primário de que não há coexistência entre a luz e as trevas, por isso é que Deus, no capítulo número 1 do livro de Gênesis, versículo número 2, Deus chama a existência a luz, e depois ele separa, portanto significa que não há coexistência, a luz e as trevas, elas não coexistem. Há um claro afastamento. Por isso uma coisa é noite, outra coisa é dia. São momentos, estações, épocas completamente diferentes. Consequentemente, quando o homem vive no pecado, diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, diante da pregação do Evangelho, diante de uma igreja, o homem sente vergonha. Por essa razão, por quê? Porque Deus é a luz com L maiúsculo. Número 7. Como é que hoje devemos apresentar nossas falhas diante do Senhor, de modo a recebermos o perdão e restauração da nossa vida espiritual? Então, diante das nossas falhas diante do Senhor, nós devemos nos apresentar como criaturas pecadoras e, por inerência disso, que reconhecem o seu pecado, a sua falha e mostram arrependimento. E o arrependimento, neste caso, é um arrependimento de Deus, não é um arrependimento do homem, é um arrependimento que gera mudança. Esse arrependimento que gera mudança significa o abandono das velhas práticas. Quando nós abandonamos as velhas práticas, a mentira, a maledicência, a aspereza, a esperteza, todo tipo de depravação moral que nos sujeita a estarmos nas trevas e afastados de Deus. Quando nós queremos, então, restaurar para que nós possamos receber o perdão e a restauração da nossa vida espiritual. Então, isso significa uma vida de constante penitência. Penitência é o quê? É um arrependimento contínuo. Como é que nós praticamos o arrependimento contínuo ou a penitência? É uma vida de oração, prática de jejum, dar esmolas, ação de graça, louvor. Quanto mais nós isso fizermos, mais purificamos o nosso corpo. E nessa purificação do nosso corpo, purifica o nosso corpo e também regenera a nossa moral. E por intermédio dessa regeneração da nossa moral, nos aproxima de Deus e nos afasta do mal. E dessa forma, então, nós podemos nos apresentar diante de Deus como sacrifícios vivos. Isso é uma questão de mostrar a Deus, ofertar sacrifícios vivos. Por quê? Porque nós estamos na nova aliança. E os sacrifícios agora são sacrifícios santos, vivos, agradáveis. O que é sacrifício santo? É nós termos uma vida de purificação, como estão aqui a questionar, que é a questão da penitência, a questão do arrependimento. O que é ser um sacrifício vivo? É a nossa própria vida. É o nosso próprio tempo, é a nossa própria disponibilidade para podermos colocar a nossa própria vida privando-nos de tudo quanto o mundo nos oferece e cria a concupiscência. E ser sacrifício agradável a Deus é que quando nós entregamos a nossa própria vida no altar de Deus, fazemos presente a nossa própria vida no altar de Deus, como o sacrifício de Abel, então Deus se agradou do sacrifício de Abel. Por quê? Porque ele entregou o melhor que ele tem. O que é entregar o nosso melhor? É entregar o nosso tempo, é entregar a nossa vida, é entregar a nossa disposição em despeito daquilo que é a vontade
do mundo, a vontade da carne, a vontade, por assim dizer, do anticristo, que quer a todo custo nos afastar de Deus, tal como ele instaurou a mentira que colocou a dúvida na mente de Eva, para que Eva duvidasse da palavra de Deus, quando distorceu aquilo que Deus tinha dito e criou essa dúvida a ponto de Eva passar a olhar para o fruto como algo apreciável, que é o fruto, neste caso, é a desobediência à palavra de Deus. Número 8. Quais são as armas que devemos usar hoje de modo a resistirmos às tentações astutas do pai da mentira? As armas que devemos usar hoje para nos resistirmos às tentações é a armadura de Deus. A armadura de Deus que está muito bem desenvolvida no livro de Efésios, na carta aos Efésios, uma das cartas do apóstolo Paulo, que faz menção que nós devemos vestir o capacete. O que é capacete? É a mente, pensar sempre em coisas de Deus. Vestir o quê? Vestir a couraça. O que é a couraça? É a proteção espiritual. É estar sempre em espírito de oração. Vestir a cinta. Então, isso é para nos apresentarmos como guerreiros de fé. Então, a cinta, isto nos protege o nosso corpo do que todo ataque do inimigo, para que o nosso corpo não seja usado, não esteja a favor de busca pela satisfação das coisas da carne, mas antes o nosso corpo seja um templo do Senhor. Vestirmos as sandálias da fé é onde nós colocamos o nosso pé, onde é que nós vamos, onde é que nós estamos. Estamos na igreja, mas estamos onde na igreja? Estamos no átrio ou estamos no lugar santo? Então, esta é que é a armadura de Deus. Quando nós protegemos, blindamos, fazemos como guerreiros de Cristo, estamos sempre sob a sua proteção. E a proteção que nos protege é o próprio Cristo, porque nós nos tornamos seus guerreiros. Então nós não guerrilhamos com a força da nossa mão, com a força do nosso braço, mas guerreamos pela fé ou através da própria fé. Número 9. Como é que o pecado de Eva e de Adão afeta até os dias de hoje a igreja e a humanidade em geral? Como nós vimos, há bocado falávamos, afeta dentro e fora da igreja. Fora da igreja como? Cega as pessoas para que eles não tenham interesse pela palavra de Deus e achem que a palavra de Deus não se aplica às suas próprias vidas. Então, cegar o entendimento é a pessoa não ter a compreensão que a palavra de Deus é dirigida para si, que a palavra de Deus é dirigida para todo homem, para todo ser humano, porque todo ser humano é criatura de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a forma como Deus fala com cada uma da sua criatura de forma individual. Então, fora da igreja, há esta cegueira de forma que as pessoas não olhem, não encarem para a Bíblia como sendo a palavra de Deus que é dirigida a si própria. Dentro da igreja, é através, por exemplo, dos falsos profetas, estes que são lobos disfarçados em ovelhas, que querem a todo custo buscar benefícios, proveitos para si próprio, a despeito de poderem pastorear ou guiar o rebanho para o caminho do Senhor. Daí que há disputa entre as igrejas, entre os líderes. Este é meu crente, aquele é meu crente. Não vai para aquela igreja, vai para aquela igreja. Esta igreja não é boa, aquela igreja não é boa. Esta confusão que há aqui é uma disputa para quê? Para o rebanho, mas esquecem que o rebanho de Deus é que tem o próprio líder. Ele também é rebanho do próprio Senhor. Qual é a função do líder, a missão do líder? É de pastorear o seu rebanho para Deus, porque Ele é que é o nosso pastor. Então, essas são as formas como o pecado até os dias de hoje afetam a humanidade e a igreja, isto é, dentro e fora. Número 10. Até os dias atuais, o homem está vedado o acesso ao Éden. Como voltar a aceder ao Éden? O Éden ficou vedado através daquelas guardas que com as suas espadas impedem que todo homem tivesse acesso ao quê? À árvore da eternidade. Então, nos dias de hoje, o Éden está à disposição de todo o homem que, pela fé, crê que Cristo é o Cordeiro Pascal.
é aquela pessoa que recebe o proto-evangelho lá patente no livro de Gênesis, capítulo número 3, versículos 15 e 16. E também, pela fé nos dias de hoje, testemunha Cristo dia após dia. Consequentemente, essa pessoa, sendo regenerada, purificada pelo sangue de Cristo e vivendo pela fé, então essa pessoa é guiada, é restaurada pelo batismo com o Espírito Santo. E o Éden passa a ser, então, o seu coração. Porque passa a ser um coração que é agora circuncidado pelo próprio Cristo. Já não é o coração de natureza carnal que todo homem tem, mas é um coração regenerado por Cristo, pelas palavras de Deus, pela fé em Cristo. E então esse homem passa a ter um coração que é agora purificado, um coração que é agora santificado. Um coração purificado, um coração santificado é aquele coração que prioriza as coisas de Deus, deseja primeiro agradar a Deus através do seu coração. Faz da sua vida um campo, um centro gravitacional de louvor, honra e glorificação da vida de Deus. Essa é a sua prioridade. Número 11. Que evidências temos que Adão e Eva eram um espírito nobre? A narrativa que nós encontramos no livro de Gênesis sobre a criação é uma narrativa mitológica. Quando falamos de evidências, remete-nos à evidência material. Consequentemente, nós não encontramos evidência material na forma como Gênesis foi redigido para explicar aquilo que é a origem da história, aquilo que é a origem da vida. Aquela narrativa ou aquela tradição que é usada é uma tradição que se inspira na cultura hebraica. Consequentemente, Adão e Eva são uma referência ao primeiro homem que Deus criou à sua imagem e semelhança. Não havendo evidências materiais, então a única evidência que resta que eles são um espírito nobre é a própria fé ou crença na palavra do Senhor. Com isto existem também outras tradições, outras narrativas sobre a história da humanidade, a vida, a história do homem, que também fazem uma outra descrição sobre a origem do homem. São tradições extra-bíblicas. Então, a tradição que a Igreja de Cristo se apoia e pela fé crê é a tradição, é a narrativa, é a realidade, é a evidência espiritual que está patente nas Escrituras Sagradas. Número 12. O que é que nós, como seres humanos, podemos aprender com a história de Adão e Eva? É interessante notar que depois de Adão e Eva terem sido julgados, terem conhecido os seus vereditos, Deus depois vestiu Adão e Eva. Vestiu-os com túnica de pele de animais. Se vê o que? Deus depois escondeu a vergonha do próprio homem. Por quê? Porque Deus ele não volta para trás, a sua palavra nunca volta para trás. Por quê? Porque ele já tinha feito o homem a sua imagem e semelhança, tinha sagradado do homem. Então, se por um lado ele condena o próprio homem, dá a conhecer o seu veredito, depois ele esboça um plano perfeito de resgate do próprio homem. Por essa razão é que ele sacrifica animais e veste os homens de túnica de animais. O que isso significa? Estava a mostrar o próprio Cristo. Porque aqueles animais, aquela túnica de pele que tinha vestido o homem para cobrir a vergonha que o homem sentia de estar na presença do próprio Deus, se vê que animais tinham sido sacrificados. O que aquilo apontava? Estava a apontar o sacrifício perfeito que era o próprio Cristo. Número 13 e último. Adão e Eva foram início e queda. De que modo a queda nos proporciona oportunidade para nos transformarmos semelhantes ao Pai Celestial? Precisamente quando falamos mesmo de vestir, que o próprio Deus depois ele veste o homem
com túnicas de pele de animais. Então, estamos aqui a sugerir que a queda que foi a desobediência à palavra, nos proporciona a oportunidade para nos tornarmos semelhantes à palavra de Deus, semelhantes a Deus, quando nós regressamos ao primeiro amor. Regressar ao primeiro amor o que é? É voltar a viver em obediência à sua palavra. O que diz a palavra de Deus? O que dizemos é todo o Evangelho, toda a Escritura Sagrada, ela foi escrita em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para o próprio Cristo. Então, a queda deu-nos a oportunidade de nós nos tornarmos semelhantes ao Pai Celestial por via de Cristo, que é o arrependimento, para podermos então sermos perdoados. Quem nos perdoa é o próprio Cristo. Nós nos arrependemos diante das nossas falhas. O arrependimento de Deus, arrependimento que gera mudança, para que o próprio Cristo possa nos testificar desse nosso arrependimento e por via disso, então, Ele possa nos perdoar dos nossos pecados, restaurando-nos como uma nova criatura, porque Ele veio precisamente para restaurar, regenerar o homem, poder nos reconciliar com o próprio Pai. Então, Cristo é enviado desde Gênesis, nós estamos a ver, quando Deus depois veste o homem para esconder a sua vergonha, a sua nudez, veste com túnicas que eram pele de animais. Então o próprio Deus estava a dizer que Ele, como já tinha abençoado o homem, tinha feito o homem à imagem e semelhança de Deus, então Ele agora espera, agrada-se e aguarda que todo homem regresse ao primeiro amor. E regressar ao primeiro amor é precisamente isso. É aceitarmos pela fé, por isso aí está a questão do livre-árbitro. Significa que não é uma questão de predestinação. É predestinação mais livre-arbítrio, que é aceitação. Se o Evangelho está, o Evangelho ele em si, sozinho, não tem o poder de regenerar a pessoa. A pessoa tem que crer no Evangelho. Aqui entra a fé. É a ação do livre-arbítrio para que, por intermédio da fé, nós possamos aceitar que a palavra de Deus, ela reflete o próprio Cristo. Então, dessa forma, sim, nós recuperamos a semelhança do nosso Pai Celestial. Esta aula encontra depositada nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android e Web e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.